Então, gente, boa noite. Que bom, eu estou bem feliz que a gente vai conseguir dar sequência à aula da semana passada, né? No nosso estudo aí do Evangelho, que está quase acabando, né? É, Hoje eu estava me dando conta disso, assim, como passou rápido, como o ano passou rápido, e que bom que a gente conseguiu fazer esse estudo do Evangelho de uma maneira tão legal e todos aqui juntos, né? Eu tô ficando um pouco gripada, então não reparem. E então a gente vai dar sequência agora ao capítulo 24, né, de não pôr a candeia debaixo do alqueire. Semana passada foi uma aula muito legal. A gente trouxe a primeira parte ali, que é não pôr a candeia embaixo do alqueire, e por que que Jesus fala por parábolas, né? Que é essa primeira parte do evangelho, desse capítulo, né? E ele tem mais três itens, e que são bem simples também, bem pequenos, assim, é, de instruções. Claro que quando a gente fala de Jesus é tudo muito simples, mas tudo muito profundo, né? E como eu tinha falado para vocês, para quem não participou da aula na semana passada ou não pôde assistir, eu não encontrei muitas literaturas desse desse capítulo falando assim. Na verdade, tudo que eu encontrei foi a mesma coisa que o Evangelho explica, né? Essa parte do Evangelho é muito para dizer, é muito para falar sobre a questão pedagógica mesmo, né? O sentido da divulgação dos ensinamentos, assim. Mas claro que a gente sempre traz para o nosso mundo, e por isso que a aula passada ela foi muito legal, porque a gente conseguiu ter várias visões, né? Do que a gente pode inserir na nossa vida. Então, essa primeira parte da aula ela foi mais a visão que o Evangelho traz mesmo, né? A explicação que o Evangelho traz. E aí agora, esse slide, o próximo, que foi pouquíssimo, assim, que eu achei de outras literaturas, vem de outras ideias sobre o capítulo, né? E um, uma fala de Chico Xavier, através, na verdade, do Emmanuel, no livro Fonte Viva, eu achei que tem muito a ver com a questão do capítulo, né? Com a questão, porque a parábola ela fala sobre a candeia, né? E sobre a luz, na verdade, que a gente tem dentro de cada um de nós, e essa luz do conhecimento, né? A luz da verdade. É, Jesus já dizia que ele era a luz do mundo, né? E o Jorge sempre fala que ele diz isso porque a gente escolhe ser a parte sombra. E para que essa candeia se mantenha acesa, para que essa luz se mantenha acesa, a gente precisa é, gastar esse óleo, digamos assim, esse combustível, né? Da forma, de uma forma que nos conduza ao caminho de Deus, né? E a gente sabe que o que a gente faz hoje é diferente disso, né? A gente recebe ali um fluido cósmico tão puro, né? E quando ele passa pelo crivo da nossa mente, enfim, dos nossos pensamentos, a gente acaba utilizando tudo isso, esse óleo, esse combustível, para criar tudo que a gente cria aqui, que ainda é muito baseado em egoísmo, ainda é muito baseado em arrogância, né? E o Chico ele trouxe isso, essa questão do óleo, em uma frase que eu achei que super se encaixava aqui, que é essa que eu coloquei aqui no slide. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando, para isso, o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Achei muito fofa essa frase, muito linda. É,
e eu achei que tem muito a ver com essa questão de que Jesus fala por parábolas, né? Eu achei que o Chico trouxe um pouco disso, né, nessa frase, principalmente na questão onde ele fala na renúncia e no sacrifício, né? O que que a gente precisa renunciar? Será que a gente para pensar é, na nossa vida, na maneira que a gente conduz a nossa vida? É, será que a gente acorda todos os dias pensando o que que a gente quer deixar para trás, o que que a gente precisa renunciar? E para que a gente possa continuar no nosso caminho da evolução, para que a gente possa parar de sentir dor, para que a gente possa ter uma vida tranquila e em paz. Eu não digo renúncia de nada que seja material, eu não digo renúncia de nada que seja muito, enfim, elaborado. Quando a gente fala de renúncia, é renunciar aquilo que todo dia, a maneira que a gente escolhe todo dia responder à vida, né? Porque se eu escolho responder à vida com qualquer coisa que seja que não seja vida, que seja o contrário dela, ela não vai estar presente, né? Então, as minhas respostas acaba que eu crio os meus dias sempre da mesma forma, né? E para isso, para que a gente possa criar dias diferentes, momentos diferentes, e para que a gente possa deixar que esse combustível, né, e que essa luz que exista dentro da gente fazer milagres, fazer maravilhas para a nossa vida, a gente precisa renunciar a essa verdade, né, que a gente tem dentro da gente e que ela é completamente distorcida, né? E isso exige sacrifício, né? O sacrifício de de soltar tudo que a gente tem medo de soltar, né? De porque a presença do medo, ela é o contrário da presença da fé, do acreditar, no crer, né? Então, que a gente possa renunciar a tudo isso que nos prende, mas de uma maneira raciocinada, nos questionando, nos estudando. Uma proposta que eu ia, uma pergunta até que eu ia fazer na aula passada e eu acabei esquecendo de fazer, é que a gente, a gente sempre fala aqui que a gente precisa ter objetivos bem traçados, né? E a gente também já sabe que a gente já é. A gente não precisa buscar a ser, né? A gente já é. Só que, infelizmente, a gente coloca milhares de camadas de medo, milhares de camadas de querer, do poder, milhares de camadas egoístas, milhares de camadas arrogantes, por cima de tudo que a gente é, né? Que é o que a gente estava conversando sobre a questão das sombras e das máscaras que a gente tem falado há bastante tempo, né? E então a gente já é. Mas, infelizmente, dessa maneira que a gente se encontra, ou felizmente, né? A gente ainda não consegue ser, né? Então a gente acaba dando vida para tudo isso que nos guia e guia muito ainda a nossa vida, né? E a gente sempre conversa aqui de colocar objetivos bem traçados, né? Para que a gente possa ali todos os dias melhorar um pouquinho mais e se aproximar do que a gente é, né? Mas o quanto de verdade a gente consegue aplicar isso, sabe? O quanto de verdade a gente utiliza desse óleo para realmente colocar uma meta e um objetivo, sabe? Não, agora eu vou realmente, de verdade, pegar o que mais prepondera dentro de mim e eu vou fazer um estudo. Vou me propor a fazer um estudo de uma semana, vou me propor a fazer um estudo de duas, três, um mês. E eu me incluo nisso, né? E vou começar a estudar e vou começar a ir a fundo nisso, entender o que que acontece dentro de mim, né? A gente fala muito, e de novo, eu digo isso para mim, a gente fala muito desses objetivos que têm que estarem muito traçados, e eles têm que
estar mesmo, mas o quanto a gente consegue mensurar isso, o quanto a gente consegue colocar isso como foco principal da nossa vida, com, sabe, com estratégias, com. Ai, hoje eu vou me propor. A Helena sempre traz algo que é muito legal de verificar, fazer uma análise do dia dela, né? E tudo mais. É uma ferramenta legal também, mas o quanto isso é meta na nossa vida? Alguém já parou para se questionar assim? Eu sei que a grande maioria de nós aqui, desde que entrou em contato com os estudos e com essa parte de autoconhecimento, tem isso como a sua vida, né? E, mas ainda assim, o quanto que a gente consegue focar nisso e colocar isso como objetivo principal desde a hora que eu durmo até a hora desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Quando eu lido com as pessoas ao meu redor, quando eu lido no meu trabalho, já deixa eu falar, Cris. Quando eu lido com a minha família, principalmente, eu fiquei pensando nisso, assim. Eu passei 4 dias agora com toda a minha família completa, né? Completa que eu digo a família lá de casa. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos. E, e esses momentos me fazem pensar assim, sabe? É, poxa, cadê o meu foco ali diário? O que que eu consigo aplicar? É, eu acho que isso tem que ser. A gente sempre fala disso aqui, que tem que ser o nosso objetivo, o principal, mas o quanto disso, o quanto de verdade a gente coloca nesse tipo de meta? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vou começar pela Cris. Vou até abrir a câmera. Então, eu estava te ouvindo falar, né? E eu já tinha feito umas anotações assim em relação ao tema. E primeiro assim, né? O que mantém essa minha luz acesa? E isso faz parte de tudo isso que tu falou, né? Mas a pergunta, né? Eu acho que a gente precisa se fazer uma pergunta assim, se esse autoconhecimento que a gente está fazendo através do estudo, que ele é fundamental, se ele é ativo ou se ele é passivo. E aí vou explicar melhor a ideia. Porque assim, ó, o que me adianta eu saber das coisas e eu não implantar isso na minha vida, né? Então, tá, eu sei que eu sou, sei lá, vaidosa, insegura, egoísta, tudo bem, é um conhecimento, né? E até me investigo, mas não estou ativa para a mudança. E normalmente é por aí que a gente se transita, né? Então ele é um autoconhecimento passivo. Eu sei que eu sou assim e o que que eu faço, né, para manter essa luz acesa? Porque precisa de constância no processo. Porque assim, é igual a gente andar com um carro, né? Então tu vai andar com um carro, tu vai pôr pouca gasolina. O que que vai acontecer? O carro vai parar em um determinado ponto da estrada. Porque se tu não reabastecer o teu carro. E assim somos nós. Então a gente tem uns flashes de. A gente consegue espiar por cima do muro, vamos dizer assim, né? E logo a gente cansa e volta, né? O pé cansa e a gente vem. E não começa a olhar para o muro de novo. Então essa é a nossa vida. E me incluo aí também. Então eu acho que o que precisa, porque é um processo. Então a gente não vai de uma hora para outra se desvencilhar de toda sombra, né? Virar luz e pronto. Isso não acontece dessa maneira porque é um processo. E por ser um processo, ele é ativo, né? Precisa ser ativo, constante e precisa ser colocado em prática todas essas coisas, né? Eu acho que é aí que mora o nosso maior entrave, vamos dizer assim. Porque a gente sabe de muitas coisas, estuda há muito tempo e não consegue ter essa constância suficiente para que realmente haja mudança, né? A gente muda, obviamente, né? Não somos os mesmos do ano passado, nem de 5 anos atrás, mas poderia ser diferente. E que também está tudo bem, né?
porque agora está numa outra visão, assim, de que tudo tem a sua função. Então, se caminhou mais rápido, se caminhou mais devagar, tudo foi muito bem aproveitado, porque essa é a lei de Deus, ela não é tão rígida como a gente é, né? Porque a gente tem a nossa medida, então a gente acha que tudo é rígido, né, no universo, então tem que ser daquela maneira. Não tem que ser, né? Mas acho que é isso. Não sei se enrolei mais do que respondi a tua pergunta. Não, foi perfeito, Cris. É isso Obrigada. mesmo. Muito perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Já pode passar esse para a gente, Cris, por favor. Para a gente ir para o próximo. Ninguém? Hoje está todo mundo quietinho? O Jorge está chegando aí. Sério? Ai, sai Ah, correndo lá do Ceará. Escondido. que bom que ele está vindo. É mesmo, entrou. Boa noite, amigo. Oi, boa noite, viajante. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Nosso time perdeu, né? É, o meu ganhou, na verdade, né, amigo? Ah, é? Eu fui para ver o Avaí. Poxa vida. Era o macaquinho é que era flamenguista, né? Isso, macaquinho, eu sou havaiana, Pensei que era você, tá bom. tá bom? Acabou que deu tempo aí de dar aula, então qualquer dúvida que o pessoal tiver, vou pedir para te perguntar, tá? Fala aí, Carlinhos. Já gostava de ti, agora eu gosto mais ainda. Oh. Também, com certeza. Então vamos lá, pessoal. É, Dando sequência à aula, então, a esse último tópico, né? Como a gente falou, o Evangelho ele traz muito essa parte de propagação de propagação do conhecimento mesmo. Mas claro que a gente sempre tem que tentar pegar tudo isso que Jesus traz e que tem mensagens tão profundas ali dentro, né? E tentar cada um inserir na nossa vida da melhor maneira, da maneira que a gente entende, e extrair aquela verdade mesmo por trás daquelas palavras, né? Porque eu até trouxe ali demais sentidos que não estão no Evangelho e porque o Evangelho ele traz ali também, ele fala muito de passar a verdade e tal e tudo mais. E eu fiquei pensando, como é que a gente vai, né, nesse nível de evolução que a gente tem, como é que a gente vai, como fazer para propagar a verdade, né? Porque para propagar uma verdade eu preciso ser verdade. Mas eu não escolho a verdade a todo momento na minha vida, né? Infelizmente. É, Então, eu resolvi trazer isso assim porque a gente fala muito disso, né? Enfim, a Cris trouxe já essa questão da teoria, onde a gente é realmente muito ativo, mas para que a gente possa ser verdade é a mesma coisa, né? Para que a gente possa então transmitir essa verdade que tem dentro da gente, a gente precisa conhecer o que não é verdade, né? Para que essa verdade ela possa falar pela gente, se movimentar pela gente, viver pela gente, né? Quando a gente for um só com essa verdade. Mas hoje essa luz que existe ali dentro da gente, ela tá realmente debaixo do alqueire, né? A gente não consegue acessar. Ela ainda está muito tímida ali dentro da gente, justamente porque a gente ainda dá preferência para o nosso lado sombra, que é esse nosso lado que a gente conhece mais, a gente se sente mais seguro, né? É um lado que a gente já usou, já trouxe, já deu bastante.
prazeres, né? Sensações de prazer para a gente. Então a gente ainda utiliza muito. É, mas a gente precisa ter noção de que enquanto a gente escolher utilizar essa nossa candeia aí, ela vai continuar embaixo do alqueire, ela não vai conseguir brilhar para iluminar o mundo todo, por mais que tenha capacidade, por mais que a gente tenha luz dentro da gente para iluminar o mundo inteiro, a gente ainda escolhe deixar ela ali bem apagadinha, né? E para que ela possa é, brilhar, a gente precisa tirar o que está oculto, né? É, o que está ali no nosso interior. E para que a gente possa acessar esse conteúdo que está dentro, que está ali no nosso interior, a gente precisa estudar muito bem essa nossa superfície, que ela é muito importante também, né? É, se Deus ainda permite que a gente utilize de todas essas ferramentas, é porque a gente ainda precisa delas, né? Então, é muito importante que a gente possa conhecer o mecanismo de tudo isso dentro da gente, né? Quando é que eu me agarro no medo? Quando é que uma atitude minha está baseada no medo? Todas. Mas como que isso acontece? Como que eu penso? O que que se passa dentro de mim? Para que eu possa conhecer o mecanismo de ação dessas sombras e entender como elas funcionam para que eu não as utilize, ou para que eu entenda como elas funcionam e aprenda e caia em mim de que eu não preciso mais utilizá-las, né? Na verdade, hoje eu uso porque eu preciso, mas a partir do momento que eu passar a conhecê-las, eu vou saber que eu não tenho necessidade de usá-las, eu não tenho mais necessidade eu não tenho necessidade de me agarrar ao medo, eu não tenho necessidade de me agarrar ao orgulho, se eu conhecer muito bem, eu vou entender que eu não tenho necessidade, mas hoje ainda a gente não consegue, né? Então, para que a gente possa acessar essa candeia, essa luz aqui que existe dentro da gente, o externo, a superfície, ela tem que ser também muito conhecida para a gente. E é o que a Cris falou, a gente conhece muito com palavras, né? Ainda bem que a gente tem a chance de estar sempre aqui reunido, a gente traz exemplos da nossa vida, a gente conversa, a gente fala muito na teoria, né? Mas eu acho que agora é um momento assim da gente começar a, a ter essa prática mais ativa também, né? Porque a gente vem ao longo desse tempo aí que a gente está junto acumulando bastante bagagem e, e a gente precisa unificar isso com a prática, né, no nosso dia a dia, para poder acessar esse conteúdo tão maravilhoso que está ali gritando, implorando dentro da gente para ser visto. E para ser impulsionado, na verdade, né? Ah, tem também a questão. Opa! Pode voltar ali, Cris. Obrigada. Tem a questão do simbolismo do azeite, mas aí eu já trouxe no outro slide, né? Que é a questão que o Emmanuel traz, no sentido de que esse azeite, isso que mantém a nossa chama acesa, ela precisa vir de muita renúncia e muito sacrifício, né? Renúncia a tudo que a gente acha que é verdade e sacrifício para fazer esse estudo bem minucioso de tudo isso que a gente tem dentro da gente, né? E aí ele traz um questionamento naquele livro que eu falei ali no slide anterior, né? Como é que a gente utiliza o combustível na nossa vida? É para manter essa candeia acesa ou a gente utiliza para manter ela ali apagada? E aí eu trouxe o questionamento também de o que mais, né? Porque o Evangelho ele trouxe muito a candeia debaixo do alqueire, no sentido de espalhar a verdade, né?
muito para a visão do espiritismo. E o que mais a gente pode tirar de sentido desse capítulo? Pode falar, Cris, por favor. Então, eu estava dando uma olhada agora, há um tempinho atrás, uma hora atrás, sobre isso, né? Até porque, por causa de todo o ocorrido da aula. E, eu ouvi uma fala muito interessante, porque se tu pegar o simbolismo, né? Quando tu cobre o fogo, que tu corta o oxigênio, o que que acontece? O fogo se apaga, né? E metaforicamente é muito interessante, porque quando tu abafa, ou seja, quando tu deixa de cuidar desse conhecimento, né? Que ele deixa de ser ativo, é como se tu acabasse com isso tudo, né? Ou seja, tu deixa de colocar para fora, tu deixa de compartilhar, tu deixa de vivenciar essa boa nova, né? Esse novo modo de viver, de sentir e de pensar, é como se a gente realmente tivesse uma morte, mais uma morte, né? Então a luz se apaga, porque tu corta o oxigênio, ou seja, tu corta a ligação, tu deixa de ser receptáculo. E é como ele fala, nosso amigo fala, né, nos textos da quinta-feira. Quando essa ligação cessa, ou seja, se ela fica muito pequena, tudo fica mais complicado, né? Então a vida quer mais da gente, quer que essa luz se expanda, né? Para que a gente mesmo possa se beneficiar disso tudo. E a gente vai lá e cobre essa luz, né? E ela se apaga, porque não tem constância. É mais ou menos isso. É exatamente isso, Cris. Obrigada, amiga. É exatamente isso. Ela realmente se apaga porque a gente não. O que a gente faz ainda é. Claro, a gente se esforça, né? Da maneira que a gente consegue, enfim. Da maneira que a gente. Nossa, eu não estava conseguindo maximizar aqui. Do tamanho ali do sacrifício que a gente faz e do que a gente está disposto a fazer, né? Então, é exatamente isso, assim, tudo que tu falou foi muito, muito, muito perfeito, porque ainda é muito pouco comparado com tudo que a gente né? Eu não gosto muito de falar de tudo que a gente pode ser, porque a gente escolhe não ser, né? Mas ainda assim é realmente muito pouco. Se tu, se tu passares ali para o próximo slide para mim, a gente vai ver a ideia assim que eu achei que eu tirei de um Instagram que eu gosto bastante, né? E eu achei que tinha tudo a ver com a aula no sentido de que tudo que eu seguro também me segura, até que eu solte. Ou seja, o que eu escolho da vida ganha vida, até que eu não escolha mais. E aí esse mesmo autor disse, né? Para entender a vida, não se pode negar a vida. E é o que a gente faz todos os dias, né? Não é doido, chega até a ser doido, assim. Chega a ser engraçado, né? O quanto a gente quer ser livre e o quanto a gente utiliza da nossa liberdade para continuar preso, né? E se o que eu seguro também me segura, se tudo que eu faço eu tenho um resultado parecido, né? Com o que eu faço, então que eu consiga olhar, né, para minha vida no macro assim e verificar o que não está funcionando, quais os pontos não estão funcionando, o que não está andando, enfim, porque dali eu vou conseguir com certeza tirar muita informação do que eu tenho segurado, né, do que eu tenho escolhido utilizar para resolver e para criar os mesmos problemas, né? Jorge, quer falar alguma coisa? Ô, Tati, desculpa, Oi. é Ih, que me caiu. deu uma vontade, eu tô uma matraca, mas tu não liga Ai, que muito. ótimo. Eu acho ótimo. Não, mas sabe que tu falou agora, me lembrou assim, ó. A vida é tão inteligente, a gente é tão impulsionado por todos os lados, porque se tu parar para prestar atenção
nas tuas dores físicas, tu já tem, sabe, um material vastíssimo para te investigar, né? E eu me lembrei agora disso por causa do meu dente. Então, então, assim, a gente vem a vida inteira repetindo, né, como tu acabou de falar, fazendo as mesmas coisas, segurando, como diz o texto, né, e não soltando e tendo as mesmas vivências. Então, eu tenho problema com meus dentes há muitos anos, né, e agora estou numa fase interessante porque eu quero investigar o outro lado. E eu acho muito bacana, porque a vida traz ali no momento certo, né? E aí eu tive aqui um problema de dente, tenho que fazer um canal e tal. E aí eu parei para investigar o que que é isso, né? O que que é a pessoa que tem problema com os dentes, com as articulações e tal. E me deparei com uma insegurança, né? E aí eu comecei a realmente olhar um pouco mais para dentro. E aí eu enxerguei coisas que eu não tinha enxergado durante meus 53 anos. E é muito legal, porque é uma oportunidade muito grande, né? E aí, sabe? Começou a ter umas informações novas e novas vivências, e eu estou nesse processo agora, descobrindo o quanto eu sou insegura. Só que aí vem aquela fala anterior, né? Isso precisa ser ativo. Não adianta eu ver que eu sou insegura e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então tá muito ligado a essa coisa do que eu seguro, né? O que eu não solto para que a vida me dê uma resposta. E as perguntas estão em toda parte, né? É só cada um olhar para si e ver, como tu mesma falou, onde é que estão os nossos problemas, né? Até fisicamente eles se colocam. Basta que a gente consiga olhar, né? Exatamente. Exato. Cris, que legal isso, muito Obrigada, legal. amiga. Ai, ai, olha. Eu acho tudo isso tão incrível, assim, porque nunca é uma coisa só, né? Mas como a vida traz várias informações de maneiras diferentes, né, para que a gente possa ver. E aí Sim. a gente acha que, tipo, ah, tá, eu sou insegura. Daí eu acho que essa insegurança, eu tenho uma ideia de que essa insegurança vai ser em algo, tipo, muito grande. Uhum. Vai acontecer alguma coisa e aí eu vou ficar insegura. Não, ela tá ali por trás de cada atitudezinha, cada Sim. palavra, o jeito que eu me arrumo, as coisas que eu falo, tudo, tudo, tudo. Sim, como eu O jeito que eu me interpreto movimento. uma resposta de alguém. Isso, Não, aham. e tu sabe que tu fala, do jeito que tu movimenta, assim, ó, um exemplo, eu até estava falando pro Jorge, né? Eu, para andar na esteira na academia, eu tinha que segurar no lado ou na frente, eu não conseguia me soltar. O medo, a insegurança, Aham, né? Aí eu aham. acabei fazendo um floral também junto, porque aí tudo ajuda, né? E, Claro. e assim, ó, é muito legal, mas a gente precisa estar ali querendo se ver, né? E eu acho que Sim. eu tô vendo só, assim, um grãozinho ali do mar inteiro, mas tá tudo. Aham, O processo aham. está acontecendo. Isso é Mas é muito isso. legal. Obrigada, tá? E o que eu acho muito legal também e gentil da vida é que as situações elas aparecem de acordo com o que a gente consegue suportar, né? Que como tu falou, eu acho que eu tô vendo um grãozinho do que eu sou, de insegurança e tal, né? Claro, todos nós somos, né? É, e Deus é muito maravilhoso nisso, assim, que Ele coloca, as situações elas aparecem à medida que a gente consegue aguentar e suportar, porque eu acho que se a gente se olhasse de verdade, assim, com clareza do que a gente escolhe ser, a gente não ia aguentar, eu acho, sabe? Se a gente visse que a gente utiliza toda essa potência para fazer o contrário, né? Para negar a vida, digamos assim. E isso que a Cris falou é muito legal, assim, primeiro, duas coisas, né? A Cris utiliza uma outra literatura que eu vou pedir para a Cris falar também, que eu não sei qual é. É um livro muito bom. Já me mandou até umas frases dele, né, Cris, em relação Ah, a sim. neigos e tal. E aqui a gente gosta muito da Louise Hay. Eu não sei Ah, eu se vou o pegar. Carlinhos. Tá. O Carlinhos, a gente já deve ter escutado a gente falar. Eu não sei o quanto todo mundo que está aqui já ouviu falar, a gente já repetiu em algumas aulas, assim.
Mas tem um livro da Louise Hay, na verdade, toda a metodologia dela é voltada para isso, né? Tem um livro. Oi, Cris? Oi? Ah, tá, pensei que você tinha falado comigo. Não. Mas tem um livro em especial que se chama Você Pode Curar a Sua Vida. Uhum. E ele lá atrás, ela escreveu o livro como se fosse uma sessão com ela mesma. E lá atrás ela mostra todos os tipos de doença ou dores, enfim, ou locais que tu tem problemas no teu corpo. E aí ela te mostra o padrão de pensamento que tu tá preso e a afirmação positiva que tu tem que fazer para ir começar a liberando isso. Então, isso que a Cris fez é exatamente isso. Ela foi lá numa dor que ela tinha para entender a raiz, para entender o que comportamentos que ela tem há milênios que está fazendo com que agora esteja físico, né? Então, Está se materializando, né, Cris? De tanto que ela pensa dessa forma, né? justamente, chama-se Metafísica da Saúde. Então, dá para procurar Metafísica. na internet, tem esse aqui da Cristina Cairo, é uma Uhum. coleção, é muito legal porque ela explica, né? E é Aham. incrível como bate com a gente. E tem essa coleçãozinha aqui também, que é Metafísica da Saúde, que são 5 volumes. Mas tem muita coisa na internet, sabe? E é muito Sim. interessante. Para que a É gente por... possa, né, sair desse enrosco que a gente se coloca sem saber de onde que vêm as coisas, né? Depois. Exatamente. Exatamente. Eu queria saber do pessoal, o quanto que ele já, né, tipo, alguém já conseguiu fazer isso? Alguém já conseguiu aplicar alguma dessas coisas? Porque é tanto conteúdo que tem por trás disso, assim, sabe? Queria ouvir de vocês. Cláudia, Carlinhos. Não? Ninguém? Está todo mundo. Maria, todo mundo em silêncio hoje. Ah, Oi, Maria. amiga. Oiê. O que que tu queres que eu diga? O que tu queres que eu diga, meu amor? O que eu É, assinei embaixo. é isso, né? É, é isso. É, Tem várias coisas segurando e várias coisas que a gente solta, mas não solta, né? Isso é muito é, louco. que engraçado, né? A mente acaba dando um balão na gente, né? Uhum. Para que a Ah, gente ache que a meu gente Deus. conseguiu soltar alguma Quando a coisa. gente acha que a gente está indo no caminho certo, vem uma situação da vida que tira completamente a nossa base, né? E mostra, tá vendo, queridinha? Olha bem isso daqui, ó. Hoje mesmo foi um dia bem difícil, assim, para mim. Eu fiquei completamente possuída pela minha raiva. Eu não conseguia. Era muito louco porque eu conseguia ver completamente esse instinto, né? E eu lembro que eu estava muito irritada e eu queria sair desse desconforto, né? Mas ao mesmo tempo eu não dava o braço a torcer para sair do desconforto, compreende? Sim! Então, Aham. e aí eu ficava mais irritada ainda, porque eu não queria sentir a irritação, mas eu também não queria fazer algo diferente para sair da irritação. É, então foi bem intenso. E agora à noite, assim, eu tô completamente tranquila. E aí algumas vezes eu olho para Maria e falo assim, cara, como é que pode, né? E por coisas tão pequenas, tão banais assim, né? E que geralmente são as coisas mais banais da vida que tiram o nosso eixo. E aí a gente dá toda a razão para aquilo, para sustentar o que a gente está sentindo. E aí quando a gente consegue se sentir um pouco menos dominado por aquilo, né? A gente se pergunta, né? Acredito que todo mundo se pergunta, por quê? Valeu a pena, né? Quando a gente vê uma palestra, a gente estava vendo uma palestra do Jorge, até da Herta, antes mesmo da aula, e aí eu estava pensando, nossa, né? Tipo, a gente estuda, a gente tem tanto isso na teoria e faz tanto sentido que nos momentos de provações que a gente pode praticar, a gente se nega, né? E eu falo a gente falando de mim mesma, né? Porque aí a gente fala assim, nossa, mas foi tão difícil. Sim, mas vão vir momentos justamente para que a gente consiga colocar em prática e se colocar no movimento, né? Porque realmente falar, e como eu tenho falado ultimamente, papagaiar é muito fácil, né, amiga? Muito,
muito fácil mesmo. Eu percebi isso passando 4 dias com a minha família. E papagaio, falar até papagaio fala. Mas na hora que a gente precisa ser ali provado, que a gente realmente precisa ser provado, não, na hora que a gente tem que colocar em prática, que é ali, cara, com a nossa família, é o mínimo, sabe? A gente consegue muito pouco. Claro, como disse a Cris, a gente já melhorou bastante, a gente já conseguiu entender várias coisas que acontecem dentro da gente, mas tem muito trabalho ainda a ser feito, né? E é isso mesmo que tu falou, Tatinha, de que a gente chega a ser até doido, assim, porque esses dias eu vi uma. Foi até numa rede social, eu acho que algum patrocinado, um conteúdo, eu nem conheço essa pessoa que estava falando, assim. Mas eu sei que ela falou algo que é muito legal, assim, que a gente precisa deixar de ser imaturo, sabe? Ela deu uma analogia, ela fez uma analogia, mas que era para trazer para a nossa vida, para os nossos pensamentos e para as nossas atitudes. Ela falou assim: ai, poxa, aqui nas redes sociais as pessoas estão todos os dias aí sendo bombardeados. Travou. A Caiu Cris a caiu. sala. Ah, Caiu e voltou. tá. Mas acho que tá todo mundo aqui ainda, né? Vou só botar Acho o. que sim. Aham. Acho que sim. E aí Presente. ela fez essa analogia de que a gente precisa parar de ser infantil, tipo, eu não faço nada para ter aquele resultado. Então, por que que eu estou reclamando sabe, da minha vida ao redor, se eu realmente eu não faço nada para mudar? Era mais ou menos isso, assim, que ela queria dizer. Então, tipo, ai, por que que eu estou irritada com tudo que eu atraio? Por que que eu coloco... Eu tenho que deixar de ser infantil, de achar que eu colocar metas, né? O meu ego vai lá e coloca milhares de metas, que agora eu vou ser a pessoa... Vou abraçar Jesus, como diz a Maria Laura, mas sendo que aqui eu não tenho nada traçado para chegar naquilo ali, sabe? O meu objetivo principal, eu quero aquilo ali como objetivo principal, eu quero parar de sentir dor, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de atrair os problemas que eu atraio para minha vida, mas eu preciso deixar de ser infantil e entender que eu não faço nada para isso, né? Então, por que que eu vou ficar triste com os resultados, sendo que internamente é o que eu estou escolhendo, né? Então, eu achei muito legal essa analogia que ela trouxe, porque realmente a gente ainda está muito primário, né? Muito, muito aprendiz mesmo, assim, de tipo, eu quero um resultado para ontem, aí eu sofro porque eu não tenho resultado para ontem, mas eu não faço o mínimo de, como diz o Chico ali, né? Como falou o Chico antes, através do Emmanuel, eu não tenho o mínimo de renúncia e de esforço. Eu não faço o mínimo esforço, assim, para deixar, para soltar tudo isso, né? O exemplo da Tati, ele foi muito bom para isso, assim, e é o resumo da minha vida, amiga. Estamos muito juntos, assim. Em coisas muito pequenas, talvez tenha se tornado para a gente, de coisas muito pequenas, assim, tipo, coisas menores que isso, digamos. Talvez tenha se tornado mais fácil para a gente, mas não é nem por isso a gente deixou de fazer, né? A gente deixa de dar vida para raiva ou dar vida para qualquer outro tipo de coisa colérico, assim, né? E como eu estava conversando com o Jorge esses dias, do quanto, porque, claro, isso tem muito a ver, a gente tem conversado bastante ou falado sobre as sombras ou sobre
a criança interior, né, que está ali, e eu tenho percebido muito, assim, que a partir do momento que eu deixo esse meu lado sombra ele vir à tona, né, e não coloco uma máscara ali, a partir desse momento eu já começo a me criticar, me criticar, me criticar, me criticar, então tá tudo muito junto, assim. E aí eu sinto medo, aí eu fico nesse ciclo, sabe? Deixar o meu lado sombra vir, enfim, falar, daí eu me critico por deixar ele vir, daí depois eu sinto medo, daí, sabe? É muito isso, assim. Eu e o Jorge, a gente estava conversando sobre isso e o Jorge me falou algo que fez muito sentido, assim, de que a criança. Opa, deu. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet, Hum, mas tudo bem, vamos em frente. vamos. Agora eu acho que voltou. Aí só qualquer coisa só vai ter que botar 3 vídeos, né? O Sei mesmo lá, nome. vou ver como é É, que vai ser partiu. depois. É que ele liga e já bota para gravar sozinho, né? Não sei se tem algum É, esquema depois. Vamos ver. pois é. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Isso, pode passar, Cris, por favor. Jorginho Amiga, tá quietinho. Oi, pode falar. eu queria dar mais um exemplo meu, aproveitando que eu já fiz um exposed aqui. Amo. É, eu, cara, esse final de semana foi assim, ó, foi bizarro. Eu e a Maria, a gente. Mas é porque eu vou falar de sábado. No sábado a gente saiu do trabalho e a gente tava indo almoçar e dirigindo eu travei a minha coluna, cara. Assim, ó, então vocês imaginam o tamanho da somatização do trem, né? Porque, gente, do nada, assim, ó, eu não fiz nenhum movimento brusco, nenhum esforço, nada. Eu simplesmente fui dar uma respirada um pouquinho mais fundo e senti uma dor, assim, tipo, irradiando da minha coluna pro meu braço. E eu fiquei travada no final de semana. O que que é coluna, Cris? É inflexibilidade, deve ser, né? Acho que articulações em Ai, o meu geral. livrinho tá aqui. Eu vou pegar também. Peraí. Gente, mas assim, ó, A coluna, babado. mas as articulações, elas. Nossa, é muito legal. Eu vou bater uma foto ali depois e mando para vocês, então. Manda, amiga. Porque, cara, foi assim, ó, bizarro mesmo. E aí é bem isso, né? A gente tá tão inconsciente que eu fiquei pensando, mas o que será, né, que aconteceu que eu não me dei conta e tal. E aí, conversando com a Maria hoje, eu perguntei assim, tu percebeu quando é que a minha irritação ela começou? Porque, né, para chegar num limite, com certeza ela teve um início, né? E ela falou que realmente eu tinha notado que durante a semana eu estava irritadiça. Então é o que eu estava cultivando aí sem nem me notar também, né? E aí o corpo estava já berrando. E aí o que que eu fiz hoje? Escolhi mais um pouquinho dela mesmo, no caso, né, gente? Eu amo. Tá aqui, ó, coluna vertebral. Eu ia perguntar, o Jorge eu acho que sabe bem da coluna. Foi o Jorge que operou a coluna, né? Mas dele é outra coisa. O Jorge teve que dar uma saída, tá? Ah, tá. Coluna vertebral. É o suporte flexível da vida. Flexível, amiga. Incapacidade de fluir com o apoio da vida. Medo de tentar se agarrar a velhas ideias. Falta de confiança na vida. Falta de integridade. Não tem coragem nas convicções. Fez sentido? Aí, ó, toma distraída. Gente, é muito bom. É muito bom mesmo, assim. E o quanto a gente não percebe, né? Que isso tá por trás, assim, das nossas atitudes, no sentido de que não, agora vou me colocar no movimento e é isso aí, agora eu vou.
a vida está ali doida para acontecer e a gente acha que está se movimentando de acordo com ela, e não, a gente está travando, né? Travando o movimento da vida. Se a gente trava o movimento da vida, a gente tem o oposto, né? A gente tem ali a inércia e tudo que ela traz pra gente. Então, só que a vida é um movimento, ela vai acontecer de qualquer forma. Então, a gente precisa abrir espaço para que ela aconteça, né? E colaborar ao máximo, servi-la o máximo possível, né? Servir a vida ao máximo que a gente consiga, né? Senão, acaba acontecendo essas coisas mesmo com a gente, né? Então é muito importante, assim. Eu tô morrendo de dor de garganta. E olha que sugestivo. Eu passei 4 dias com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus sobrinhos, né? Então, Sem poder falar, né? é, entendeu? Querendo falar e não podendo, né? Reparando. Aham. Não, gente, é um negócio tão fantástico. Quem quiser, eu vou postar, mas aí na aula 8 do Mentalismo 2 é um médico que dá, ali do IBIS. Aham. Ele fala dos olhos, do aparelho digestivo, do aparelho excretor, e aí ele compara uma casa. Por exemplo, as articulações são comparadas às janelas e às portas, né? A inflexibilidade. Fala da parte ali do pâncreas, do rim, do não, por exemplo, os olhos, né? O que que eu não quero ver? Eu tenho problema nos olhos, né? Os dentes, que são a força, a segurança. Nossa, é fantástico. Quem puder assistir, muito bom. Ou tá Opa, complicado, hein? agora voltou. A gente não estava conseguindo mais te ouvir. E eu falando toda animada, depois que eu vi que eu estava paralisada. Nem sei o que eu A, falei. a gente ouviu na parte da casa, né? Que tu falou, comparou com a casa, o médico, né? Eles comparam com uma casa, daí fala da parte do esqueleto, da parte dos olhos, por exemplo, o que que eu não quero ver, né? Quem tem problema nos Uhum. olhos, os dentes. Nossa, é muito boa. É a aula 8 do Mentalismo 2. Vou ver, vou ver. Eu voltei a assistir o Mentalismo também, é Vou muito botar aqui legal, nos né? slides, peraí. É muito, Tá. muito legal. Nossa. Nossa, tem muita informação, assim, é muito bom. Vamos lá. Então, dando sequência ao capítulo, aí agora vem mais 3 tópicos. São bem curtinhos, assim. O primeiro deles é não ir aos gentios. Então, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções, dizendo: Não procureis os gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos. Gentios para a época é quem não seguia a religião, né, deles, enfim. Não seguia. Agora, o que a gente possa dizer é que não seguia o cristianismo de hoje, né? Nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem, da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo do reino dos céus. Pode passar, Cris, que eu acho que tem a explicação aí. Eu já nem lembro mais, tem. E aí, o que que Jesus quis dizer com isso, né? E de as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, e de semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Na verdade, como esse capítulo é muito voltado para a propagação do conhecimento, o que que quer dizer? É muito mais fácil a gente plantar em um terreno que ele não tem, ele está vazio, sabe, zerado, do que eu tentar passar uma informação para alguém que, no caso para mim, primeiramente, né, para alguém que já é cheio de certezas, né? Para que uma pessoa que ela é cheia de certezas, né, que ela já acha que ela já sabe, para que ela vai querer conhecimento, né? Ela já acha que sabe tudo. Então, uma pessoa que está ali num nível de, eu acho que, claro, todos estamos, né, num nível de sofrimento absurdo, mas uma pessoa que cai em si,
ela está muito mais propensa a receber a verdade do que alguém que já é cheio de verdade. Isso a gente vê muito, e isso é muito real, a gente pode ver no momento que a gente está vivendo hoje politicamente no nosso país, né? Existem dois lados, existe uma dualidade, né? Que ela é oposta complementar, goste a gente ou não, e nenhum dos dois lados está aberto, né? Eu digo os extremos, né? Nenhum dos dois lados está aberto a ouvir o outro. Eu simplesmente sei o que eu quero e eu quero ouvir isso, 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 eu quero acreditar nisso, nisso, nisso. Então não me vem com outra verdade, porque eu não quero ouvir. Esse lado ele fala exatamente o que eu quero ouvir. Então era mais ou menos isso que Jesus falava ali, né? Que tipo, não adianta. As pessoas que estão cheias de verdade, elas já têm as verdades delas e aqui elas se agarram naquilo ali. Então para que que elas vão querer outra verdade? Para que que vão querer olhar o outro lado? E é isso que a gente faz. A gente se agarra às nossas verdades. A gente sempre acha que a gente está certo, a gente sempre acha que a nossa opinião é a correta, a gente sempre acha que o outro tem que fazer da maneira que a gente pensa, só que a gente tem que entender que a gente coloca tudo numa caixinha muito fechada. A gente não tem a visão do todo. Então, é óbvio que eu vou achar sempre o outro errado. Qual a chance de o outro acertar o conteúdo que tem dentro daquela minha caixinha que é limitada, sendo que eu posso escolher infinitas possibilidades? É muito difícil, cada um é um universo diferente. Então, é óbvio que sempre vai haver esse choque. Então, enquanto a gente não tiver disposto a entrar numa situação, né? Vamos trazer essa questão da Tati, por exemplo, né? Que é o que é muito presente, eu acredito, na vida de todo mundo aqui, que é a questão da raiva, por exemplo. Da minha pelo menos. É, enquanto eu não esvaziar, me esvaziar de todo esse conteúdo e entender que, no fundo, eu quero ter razão e entender que eu quero ter razão porque eu tenho medo, não vai conseguir entrar nada, não vai conseguir entrar nenhuma informação diferente, sabe? Justamente porque eu estou muito agarrada naquilo ali. Diferente, de alguém que cai em si, né? Que pensa, não, eu entendi, eu sei que eu realmente sinto dor por causa de mim mesma e vou tentar fazer de uma maneira diferente, né? É, eu acho que a resolução dos nossos problemas está muito envolvido com isso, assim, do quanto a gente está disposto a soltar o que a gente acha que é verdade, o quanto a gente está disposto a soltar essa necessidade de poder, de se sentir mais, enfim, eu acho que está muito aí. E aí ele fala também o evangelho. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa, né? Só complementando mesmo o que a gente falou. Pode passar, Cris, por favor. Tati, posso comentar uma coisa? Claro. Sobre esse negócio até que a Tati falou hoje, essa questão que a gente tem do que a gente pratica, né, do que a gente escolhe, infelizmente, por a gente se aprisionar muito nesses padrões, né, egóicos, o desapego ele vem com dor, né? E é isso que eu ainda tô, eu ainda tô aprisionada no teu slide anterior que fala sobre aquilo que a gente segura a gente também. Me impactou muito, sabe? Porque por mais que a gente tenha a ideia de soltar, a gente ainda tá segurando, que é o que tu falou de driblar. E a dor, ela vem justamente pelo soltar, né? Que quando a gente solta, a gente sofre nesse soltar. É como até um luto, né? É uma coisa muito doida. Quanto mais apegado a gente é àquilo, mais dor e sofrimento a gente carrega, né? É como se a gente tentasse se agarrar a alguma outra coisa, né? E acho que ele também fala disso, de tipo, dos cegos ali que tu comentou, para que a gente sustente a verdade e não mais essa parte dolorida da vida, sabe? Então era isso, Mica. Obrigada. Obrigada também. Até porque o Jorge fala isso numa palestra dele, né? É, da aula que eu dei, a minha memória tá tão boa, gente, tá tão maravilhosa, do filho pródigo, né?
ele fala justamente dessa questão do cair em si, né? De tanto exceder um lado, a pessoa ela realmente sente dor e ela quer fazer de uma maneira diferente, né? Quer retornar para essa casa do pai. E o ego, ele tem esse medo de morrer, né? Então, se ele solta tudo isso, ele se sente sozinho, vazio, sem chão. Então, só que ao mesmo tempo que se a gente continua alimentando ele, ele tem cada vez mais poder sobre a nossa vida, né? Então é uma linha muito tênue, assim. Ao passo que é muito simples, realmente a gente só consegue, a maneira, a linguagem que a gente consegue entender é essa da dor mesmo, né? Pode falar, Cris, por favor. Eu estava ouvindo a Maria, né? Vou até voltar lá nos slides, se tu me permite. Claro, Porque tudo que eu seguro, né? E isso é comportamental, porque existe uma ilusão muito grande, porque assim, eu preciso manter o meu padrão, ou seja, os meus condicionamentos, para que eu me sinta segura. É assim que a gente faz, né? Só que o problema todo é que esses impulsos, eles são inconscientes. Então, fica muito mais difícil de ver. Então, é só com muita calma, com muita mansidão, estando muito. Isso é repetitivo, a gente fala tanto aqui, mas eu achei importante frisar nesse momento, com o exemplo da Maria ali, com a fala da Maria, porque eu só consigo começar a perceber esses impulsos. A Tati falou, né, de estar a semana toda irritada e nem percebeu quando começou isso tudo, porque não está presente. Então, a gente está no condicionamento, ela e todos nós, né? É só um exemplo, a história dela, mas isso tudo é muito sério, porque quando a gente diz assim, né, tudo que eu seguro, é tudo mesmo, né? Os pensamentos, a maneira de olhar para os outros, a maneira de olhar para a gente mesmo, a maneira de sentir, e ela é muito ligada a a parte egocêntrica, né? A esse egocentrismo separador, não ao egocentrismo altruísta que a gente já estudou, né? Então, como a gente é muito voltado para o ego, para esse egoísmo, ou seja, para esse ego desordenado, a gente quer segurar tudo, porque é um comportamento conhecido. Então, eu não confio na lei, eu não confio em Deus, eu não confio nas minhas potências. Então, eu não utilizo da minha inteligência como eu deveria, como me é permitido. Então, nós utilizamos uma pequena, muito pequena parte de todas as potências que nós temos, e por isso que nós somos mergulhados no sofrimento, né? Então, é um texto pequeno, é uma frase, duas frases, mas que trazem muita informação, né? E é isso, o autoconhecimento ativo é isso que nós estamos fazendo aqui agora. O que eu preciso soltar? Analisando toda a minha vida. E esse analisar é interessante porque assim, não pode ser feito de uma maneira micro, ou seja, o meu mundinho aqui, né? Eu preciso olhar de uma maneira muito mais ampla. O que está acontecendo comigo como um conjunto? Ou seja, eu inserida num contexto de várias vidas. Então, se eu consigo ver dessa maneira que tudo é benéfico, né? Por mais que eu não queira, os problemas que vão chegando, as coisas que não me agradam, mas é sempre benéfico. Porque a lei utiliza tudo isso, né? Desde um dente que dói, uma coluna que trava, um acidente doméstico, né? Que lá nessa aula ele vai falar do mentalismo, que tudo que se quebra quando as coisas começam a se quebrar dentro da casa da gente é a raiva contida, a irritação contida, que não pode ser colocada, então ela esparge para o ambiente, né? E aí a gente sempre acha que as coisas são ocasionais, né? Acontece ao acaso e não existe isso. Existe um universo muito fantástico, né? Todo um emaranhado aí que a gente realmente não consegue ver.
Obrigada, Negal. Falei demais hoje, muito, muito. Nossa, obrigada eu, Cris. Estou pensando na quantidade de Becker que eu quebro no trabalho. É, muito legal isso. Pensei a mesma coisa. Nossa, Jesus, não dou conta de comprar. É, essa questão que tu estava falando desse slide, né? Eu sempre falo desse Instagram, que é o Epistemia, vou continuar fazendo propaganda deles, porque eles realmente são muito bons. Mas aí não dava, eu sempre gosto de trazer a arte deles aqui, mas não dava para trazer porque era muito. Não dava para recortar lá e tal, daí eu trouxe a frase mesmo do post deles para cá, né? E se a gente for parar para pensar, o que que é o amor, né? Amor é liberdade, é exatamente a mesma coisa, né? Medo, né? Então, basicamente, eu seguro todos esses conteúdos que eu tenho dentro de mim por medo. Medo do desconhecido, medo do que vai vir. E isso é justamente contrário ao amor, ou seja, eu nego esse amor, é, que ele existe dentro de mim. Eu nego, basicamente, eu nego Deus. Então, é que chega a ser até é surreal, assim, o que a gente faz com a gente mesmo e realmente não enxerga e não percebe, né? A gente prefere se manter preso a tudo isso do que soltar e confiar plenamente em Deus e na vida que quer o melhor pra gente, né? Mas é isso, né, minha gente? Que a gente consiga colocar essa candeia aí por cima disso tudo aí para que a gente possa, pelo menos, entender e nos libertar cada dia um pouquinho mais, né? Eu acho que pode voltar lá naquele. São dois à frente, né, Cris? Aquele slide lá. Esse já foi. Ah, tá. Aí é esse, é. Agora o próximo. Tem mais um. Não sabia que não tinha mais um de não ir aos gentios. Para realizar tarefas importantes, precisamos nos preparar. Ah, tá. Daí é a explicação. Isso aqui o que eu trouxe é a explicação do evangelho, né? No sentido de que a gente assumiu compromissos aqui, né? A gente veio para cá e antes de vir para cá, a gente assumiu compromissos e o evangelho ele traz isso assim, que é uma responsabilidade muito grande, a gente ser um instrumento de, de transmissão desses ensinamentos de Jesus, né? E, 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 e que a gente precisa conhecer a fundo o que ele realmente tem precisando e o contato com esses coisas dá tanta importância, né? Mas é muito importante que a gente tenha muita responsabilidade nessa propagação desse conhecimento, né? E dessa mensagem que Jesus veio trazer. É nesse sentido que o Evangelho traz isso. É, e aí o Evangelho também traz no sentido de focar nos encargos menores, mais compatíveis com as nossas possibilidades. O espírita ele deve se portar, né?